Tarde, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, pelo tempo dedicado aqui com as nossas aulas da disciplina de Civil 237. E nós vamos retomar então os nossos conteúdos. Vamos falar especificamente hoje sobre aditivos e adições. Nós falamos nas últimas aulas sobre os aglomerantes e agora especificamente, vamos falar aqui sobre aditivos e adições. Eu fiz um compilado aqui de todas dessas três aulas, nós já falamos sobre os aglomerantes, que podem ser inertes ou ativos, aéreos ou hidráulicos, uma classificação desses aglomerantes, as propriedades desses aglomerantes minerais em relação ao seu custo-benefício, as fases de pega, as curvas de ganho de resistência para esses aglomerantes, que nesse momento agora estamos muito focados em cal aérea, cal hidráulica e gesso. Como se dá a pega, usamos aqui o gráfico das curvas de torque para a composição desses traços diferentes. Falamos um pouco sobre a hidratação desses aglomerantes hidráulicos, e particularmente isso aqui é um gráfico de ganho de resistência de partículas de cimento. Falamos sobre o gesso para construção, como é que se dá a produção do gesso, a partir da sua calcinação ali a 150 graus mais ou menos. Quais são os mecanismos envolvidos no endurecimento do gesso, detalhamos aqui os mecanismos de hidratação, nas etapas de 1 até 4, e aí isso tudo nós já vimos lá na nossa última aula. Falamos sobre o gesso e da sua porosidade, dos espaços vazios que a gente pode ver aí marcado pelas setas em vermelho, as suas aplicações, como é que ele se apresenta no mercado, na construção civil e outras aplicações, principalmente para nós muito mais interessante a aplicação com drywall, os diferentes tipos de drywall e as patologias que podem estar presentes nos gessos. A forma como determinamos também a densidade, os tempos de pega, a consistência das argamassas, como podemos influenciar essa pega em relação à disponibilidade de água, que nós chamamos de relação água-gesso, as categorias de aditivos retardadores de pega, na última aula falamos bem detalhadamente sobre isso, como esses aditivos influenciam nos tempos de pega do gesso, falamos também de forma muito detalhada sobre a absorção de água nos gessos acartonados, nas diferentes placas de gesso acartonado, convencional e resistente à umidade, das suas propriedades mecânicas e como a relação água-gesso poderia influenciar a resistência à compressão, a densidade e a porosidade. Falamos sobre a cal aérea, como ela era fabricada, como que obtínhamos a cal aérea, falamos do ciclo da cal, de como o calcário perde peso para se tornar cal, e depois como que a gente tem um ganho de massa e de volume nesse material quando a gente extingue a cal virgem, quando a gente coloca água. Falamos do comportamento da cal como aglomerante, da função da água, dos índices de hidraulicidade, inclusive na nossa aula de tira dúvidas, alguém perguntou sobre o que significaria especificamente o índice de hidraulicidade. Basicamente, a capacidade que a gente tem de encontrar silicatos aluminados e ferro aluminados ou ferro silicatos nesses materiais. Falamos sobre os tipos de cális disponíveis no mercado em relação à NBR. Falamos também sobre diferentes tipos de cal e comparamos esses diferentes tipos de cal aéreas com as hidráulicas e com os cimentos, e aqui destacando o índice de hidraulicidade para o cimento, que é de verdade um aglomerante hidráulico. Falamos sobre as resistências das argamassas, sobre os traços mais utilizados e como elas poderiam ser aplicadas na construção civil, inclusive em relação à plasticidade, trabalhabilidade, aspectos de retenção de água, deformações, de redução dos fenômenos de retração e eventuais tamponamento de fissuras. Bom, com isso, então, nós podemos dar início ao nosso conteúdo de aditivos. Basicamente, nós vamos trabalhar com a classificação desses aditivos, suas propriedades, fabricação, algumas aplicações e composição química. Muito bem. Os aditivos químicos, eles são líquidos, são fluidos adicionados diretamente ao concreto antes ou durante a sua mistura. Eles influenciam propriedades do concreto no estado fresco e no estado endurecido. E aí nós temos uma coisa interessante,
é que esses aditivos eles são adicionados aos nossos concretos em relação à massa de cimento. E essa adição varia, né, de no máximo 2%, considerando os aditivos menos eficientes, e 0,5%, ou seja, entre o limite de 0,5% e 2%. Esses aditivos podem se apresentar como plastificantes, como superplastificantes, como aceleradores, retardadores ou incorporadores de ar. E cada um desses aditivos com as suas propriedades particulares, né? Os plastificantes são aqueles, na verdade todos, né? Mas os plastificantes são aqueles que alteram com alguma intensidade a trabalhabilidade da nossa matriz de cimento Portland ou do concreto, né? Os principais tipos que nós temos desses aditivos são aqueles lignosulfonados ou hidroxicarboxílicos, né? Os lignosulfonados são os mais comuns, os mais econômicos e por isso eles são mais utilizados como plastificantes. Eles reduzem o consumo de água, consequentemente reduzem o nosso fator água-cimento. Guarde isso daqui, que isso é muito importante. E considerando o mesmo consumo de cimento, eu posso melhorar a trabalhabilidade e posso ter assim, a indução de um aumento de resistência, tá? Isso é um negócio muito importante. E aqui nós vamos na direção de que conseguimos ter a mesma trabalhabilidade, guarde isso, com um fator água-cimento menor e ainda assim termos maiores resistências, considerando nesse pacote todo aqui o uso dos nossos plastificantes, tá certo? Plastificantes não são caros, eles têm um valor unitário relativamente alto, mas são muito efetivos, o consumo é muito baixo, então eles se tornam baratos, né? O uso se torna barato. E eles possuem algumas impurezas que algumas vezes temos que nos ater, né? Os plastificantes, então, eles são compostos por longas cadeias poliméricas, eles influenciam as misturas no estado fresco em função da atividade de superfície das moléculas do aditivo da cadeia polimérica. Eles reduzem a tensão superficial na interface sólido-líquido. Então aqui é que é a nossa vantagem. E nós vamos falar mais sobre isso ali na frente. Eles são absorvidos pela superfície dos grãos de cimento de uma forma orientada, né? Eu tenho grupos iônicos que se posicionam para fora em relação ao grão de cimento. E os plastificantes ainda são responsáveis por induzir cargas negativas em toda a superfície dos grãos de cimento, o que impede que esses grãos se juntem. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Toda vez que eu polarizo a superfície dos grãos de cimento, eu faço com que esses grãos se separem. Quando esses grãos se separam, eles estão mais sujeitos a uma maior exposição à água, e a água com aditivo, né? Uma água com uma tensão superficial quebrada. Isso faz com que eu tenha um resultado muito mais efetivo na hidratação dos grãos do cimento Portland. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o cimento Portland, você vai entender sobre tudo isso, né? Esses plastificantes, então, a partir da polarização, eles induzem a formação de um filme d'água. Esse filme de água compõe o que nós chamamos de barreira estérica. Essa barreira estérica é a função da polarização dessas moléculas. Os grãos de cimento ficam afastados, impedidos por essa barreira estérica, e aí eu tenho a maior hidratação para esses grãos de cimento. Isso provoca uma melhoria nas minhas propriedades mecânicas no estado endurecido, evidentemente melhora muito o comportamento do meu concreto no estado fresco. Isso função de uma maior lubrificação e uma maior fluidez do meu concreto, né? Isso evidentemente se expressa numa melhoria das propriedades geológicas no estado fresco. Esses aditivos plastificantes, eles podem ainda funcionar como retardadores ou incorporadores de ar, tá? Vamos lá. Os plastificantes, então, como eu tinha te dito, eles se adsorvem, né, na superfície dos grãos de cimento e polarizam essa superfície. Essa polarização faz com que os grãos se afastem, né? E aí, ao invés de eu ter esses grãos todos juntinhos aqui, com essa superfície só, olha aqui, ó, só essa superfície exposta à água, né? Esses pontinhos que vocês estão vendo por aqui, assim, ó, é água.
Em vez de eu ter esse grumozão grandão aqui exposto à água, eu separo esses grãos de cimento por essa polarização de superfície e começo a expor uma maior área de cada grão às interações com a água. Isso faz com que eu tenha uma taxa de hidratação do cimento muito maior nesse segundo caso aqui do que no caso do lado de cá. Né? Vamos lá. Muito bem, falamos dos plastificantes, agora então nós temos os superplastificantes. Os superplastificantes nada mais são do que plastificantes mais potentes, né, com uma concentração maior de poder ativo. Eles são utilizados em concretos de alto desempenho e produzem misturas muito mais trabalháveis, muito mais fluidas, com um consumo menor de produto. Tá? Eles são capazes de reduzir drasticamente, de influenciar muito positivamente a redução do fator água-cimento. Tá? Eles são constituídos por cadeias moleculares mais pesadas do que os plastificantes e possuem alta pureza. Esses superplastificantes, então, eles podem ser definidos em 4 tipos. Os lignosulfonatos modificados, que nós chamamos de MLSS, Modified Lignosulfonates. Esses lignosulfonados, eles têm maior peso molecular e têm uma menor quantidade de impureza. O mecanismo de ação desses aditivos é a repulsão eletrostática e não a repulsão estérica. Um outro tipo que nós temos é o formaldeído melamínico sulfonato. Ele contém alguma quantidade de sódio e o mecanismo de atuação também é a repulsão eletrostática. Então, toda vez que nós tivermos um aditivo do tipo sulfonato, nós teremos uma característica de repulsão, de um mecanismo de ação que passa pela repulsão eletrostática. Um outro tipo que nós temos é também o naftaleno sulfonato condensado, né? Nesse caso eu tenho a presença de sódio. Lembre-se que o sódio é um dos álcalis que temos que ter um pouco de atenção. Né? Aqui atrás, né, de novo, a gente mostrava aqui para você que tínhamos também a presença de sódio no SMF. Tá? Bom, presença de sódio, mecanismo de ação também, repulsão eletrostáticas. E nós temos, por fim, os grupos poliméricos de ácidos carboxílicos. Esses policarboxilatos, que são aditivos de última geração, eles são basicamente poliacrilato ésteres acrílicos e poliestireno sulfonatos. O mecanismo de ação dele é um mecanismo de ação combinada entre repulsão eletrostática e barreira estérica. Qual que é a grande vantagem dessa combinação de mecanismos? Eu consigo uma maior efetividade na aplicação desse aditivo. Então, para você poder entender aqui como é que ele funciona, nessa primeira imagem aqui, ó, eu tenho uma barreira estérica. Isso aqui são as grandes cadeias, né, dos nossos aditivos de terceira geração, os policarboxilatos. Eles também se adsorvem, né, na superfície do grão de cimento e eles acabam formando uma barreira muito mais espessa e muito mais efetiva do que só a polarização. Isso faz com que esses grãos de cimento se afastem, né, dessa água e dos próprios outros grãos de cimento e acabam tendo uma eficiência muito maior. Se você der uma olhadinha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, fluxo de argamassa, ou argamassa que flui, a abertura da argamassa, e do lado de cá eu tenho uma dosagem dos meus aditivos. E tenho 3 tipos de aditivo aqui, um plastificante, tá vendo? Um lignosulfonado. Aqui eu tenho um superplastificante de segunda geração, né? Esse aqui é um plastificante, primeira geração. Um naftaleno formaldeído, um superplastificante também, mas de segunda geração. E aqui eu tenho um poliacrilato. Esse poliacrilato é um superplastificante, mas esse aqui de terceira geração. Perceba que para dosagens, para concentrações muito baixas, aqui eu estou falando de 0,1% em concentração, eu tenho uma abertura aqui da minha argamassa de alguma coisa próximo de 200 milímetros, né, 190 e poucos milímetros. Tá? Ao passo que para a mesma dosagem eu tenho uma abertura aqui para os meus 2 aditivos, tanto
o superplastificante quanto o plastificante de alguma coisa em torno de 170 milímetros. Tá? E perceba que eu tenho que ir aumentando muito a concentração, praticamente até aqui, ó, onde eu tenho 0,40 e poucos milímetros, né? Esse aqui é o que nós chamamos de ponto de saturação, para que eu tenha efetivamente uma abertura de fluxo, né? Uma abertura da argamassa de 210 milímetros. E ainda assim, se eu considerar a mesma abertura aqui dessa argamassa de 190 e poucos milímetros, eu teria uma concentração de 0,3%. Ou seja, para um policarboxilato, né, um superplastificante, uma dosagem de 0,1% seria suficiente para plastificar essa argamassa, enquanto seria necessário uma concentração de 0,3% em massa de cimento para a gente conseguir o mesmo estado com um superplastificante naftaleno formaldeído, e, por sua vez, né, precisaríamos aqui de alguma coisa em torno de 0,42%, 0,41%, né, para um plastificante. E perceba que eu vou de 0,1, 0,3, 0,4. E é muito importante ter a ideia dessas concentrações para que você possa dimensionar o aditivo mais eficiente, a melhor relação custo-benefício para o seu concreto. Né? Vamos lá. A ação do superplastificante depende fundamentalmente do tempo. Esse plastificante, ele perde, os plastificantes, os policarboxílicos, ele perdem eficiência já na primeira hora de dosagem. Então, esse aditivo tem uma competência, um funcionamento durante a sua primeira hora de dosagem. Se eu for construir, executar uma concretagem que dependa de caminhões betoneiras e com uma distância grande do ponto de produção de concreto até o ponto de aplicação, é preciso entender algumas particularidades. Né? No primeiro momento, eu não posso mais só usar um superplastificante, eu tenho que combinar esse superplastificante com um retardador. Né? Porque se na primeira hora eu tenho perda de plasticidade, eu tenho uma influência negativa na consistência e na trabalhabilidade do meu concreto, um retardador pode ser bastante eficiente, né, para manter esse meu cimento estável, inerte, sem reação na presença de água. E, especificamente, eu preciso também de dimensionar a redosagem dos aditivos. Então, veja bem, é possível redosar o aditivo no caminhão betoneira, mas nunca é possível redosar a água. Tá? Então, se por algum motivo, algum caminhão betoneiro entregar para você um concreto e o operador tiver necessidade de alterar a quantidade de água, esse é um procedimento que não deve ser aceitado, porque isso aí pode trazer problema para você. Agora, qualquer aditivo pode ser usado com qualquer tipo de cimento? Não. Nós falamos na aula de hoje, inclusive, na aula de ontem, inclusive, da semana passada, que cada aditivo se comporta de maneira diferente com o tipo de cimento. Né? E não só com o tipo de cimento, mas também com a sua composição, com a sua finura e com a própria relação água-cimento. Os superplastificantes, para que eles tenham um desempenho máximo do seu potencial, eles devem ser colocados na mistura num tempo igual, ou entre 1 e 2 minutos após o contato do cimento com a água. Então, o ideal é que você construa, homogeneize toda a sua matriz, o seu concreto lá na sua betoneira ou no seu misturador, e que você reserve os aditivos para serem adicionados após o cimento ter encontrado com a água. E isso é importante para que seja evitado uma aceleração do C3A com gesso. Né? A quebra da tensão superficial inicialmente, né, nessas misturas pode fazer com que o seu concreto, o seu cimento, né, o C3A do cimento, tenha uma aceleração na reação com gesso, como nós falamos na última aula sobre a importância do gesso nos clinkers de cimento Portland, e com isso o nosso concreto, a nossa matriz, ela pode sofrer uma perda significativa de trabalhabilidade, isso não nos interessa. Né? Essa perda é maior para os lignosulfonatos e sulfonatos,
né? E é menor para os policarboxílicos, principalmente em função dos policarboxílicos terem aquela ação combinada de repulsão eletrostática e estérica. Muito bem. Existe uma técnica de laboratório que nós chamamos de ponto de saturação. O ponto de saturação, ele diz para a gente qual é a dosagem ótima de um determinado aditivo para um tipo de cimento Portland. E por que isso é importante, né? Porque algumas vezes o fabricante nos manda uma dosagem genérica para todos os cimentos. Então ele inclui nessa dosagem os maiores e os menores consumos de cimento possíveis, de aditivo possível para todos os tipos de cimento. E aí você começa a ter um range, né? Você começa a ter uma necessidade de dosagem que pode, inclusive, criar um efeito colateral criar um efeito colateral negativo para o seu concreto, né? E por que eu digo isso? Porque concentrações muito elevadas de aditivos, eles podem provocar segregação, incorporação de ar indesejada e retardo excessivo no seu concreto, tá? Então, olha só, um fabricante nos informou assim que a dosagem podia variar de meio a 1,5% ou até mesmo 2% de concentração, né? Então, olha só, uma dosagem de 0,5%, eu tenho aqui uma fluidez, né? um espalhamento, um tempo de espalhamento de 110 segundos. Conforme eu vou aumentando aqui a minha concentração até 1%, esse tempo de 110 segundos, ele se reduz para alguma coisa um pouco maior que 55 segundos, mais ou menos. Isso é extremamente importante, porque esse ponto aqui indica o ponto de saturação do meu aditivo. A partir daqui, ó, qualquer concentração que eu coloque não modifica o tempo de fluxo dessa minha pasta, dessa minha argamassa, pelo cone de escoamento, né? Então, basicamente, esse ensaio consiste na produção de uma argamassa ou de uma pasta. Eu lanço esse volume por aqui, aqui eu tenho uma comporta, eu abro essa comporta e meço o tempo com que esse material sai daqui, tá? Então, quanto mais rápido esse material sair daí de dentro, mais fluido, mais trabalhável é pode ser o meu concreto, a minha argamassa, e isso significa dizer que esse é o ponto de saturação. Porque a partir do ponto de saturação, né, não me interessa mais qualquer que seja a dosagem, porque aqui eu estaria sendo antieconômico e ainda estaria contribuindo para problemas de patologia. Muito bom. Bom, falamos dos plastificantes, dos superplastificantes, dei uma parlazinha ali sobre retardadores e vamos então agora falar sobre os aceleradores, né? Os aceleradores são aditivos que aumentam a taxa de endurecimento do meu concreto. Isso significa que eles ganham resistência mais rapidamente, né? Reduz o tempo de cura, o tempo de desforma. Isso é um aspecto muito importante quando nós concretamos lá em climas frios. No entanto, o agente acelerador mais utilizado no Brasil é o cloreto de cálcio. E aqui nós temos cloreto, tá? Então aqui nós temos que ter uma especial atenção, porque esse agente acelerador ele potencializa a corrosão por ter a presença de cloretos livres, né? Inclusive é proibido usar esse aditivo acelerador em concretos protendidos. Daqui a pouquinho você vai fazer uma disciplina lá com o pessoal de estruturas, eles vão ensinar para vocês como dimensionar um concreto protendido, especificamente o que vem a ser um concreto protendido. Os aceleradores, eles incrementam a resistência em curta duração e para tempos maiores, vamos colocar aqui assim, ó, 14 dias, por exemplo. A gente não vê muita diferença entre concretos normais e concretos acelerados. Os aceleradores eles são extremamente eficientes até os 7 dias, mais ou menos, né? Então, a partir dos 14 dias, não tem muita diferença sobre o comportamento de um concreto com acelerador ou sem acelerador. E qual é o mecanismo de ação? Isso aqui é muito importante que você saiba. O mecanismo de ação dos aceleradores, eles passa pela influência na taxa de hidratação dos aluminados
e dos ferroaluminatos de cálcio, e principalmente do gesso. E aí você lembra que eu te falei lá que o gesso estava no clinker para retardar aquelas ações de hidratação imediata, né, dos aluminatos e dos ferroaluminatos. E por sua vez também eles aceleram a catálise dos nossos silicatos, né, do silicato tricálcio e do silicato de cálcio. Daqui a pouquinho também nós vamos falar sobre cimento Portland e aí vamos voltar nesse tema aqui. E esse mecanismo de ação também é muito influenciado pelo tipo de cimento, pela composição desse cimento, pela finura e também pela relação água-cimento, como qualquer outro tipo de aditivo. Os aceleradores, eles têm uma influência muito importante, né, nos tempos de início e de fim de pega. Né? A gente pode ver aqui que eles influenciam no tempo após a mistura, né? Se eu tenho aqui 1% de aditivo acelerador ou 3% de aditivo acelerador, você percebe, né, nessa dosagem, a concentração desse cloreto de cálcio, você percebe que quanto maior a concentração do cloreto de cálcio, né, menores são os tempos de cura. E, evidentemente, também esses cloretos de cálcio, e aqui nós temos uma curva para 2%, eles influenciam na resistência à compressão. Aqui eu tenho, nessa curva de baixo aqui, eu tenho um concreto controle, um concreto sem adição de cloreto de cálcio, de um aditivo acelerador que tenha cloreto de cálcio, né? Nessa curva de cima eu tenho olha aqui, ó, com 2%, né? Nessa curva aqui eu tenho um concreto aditivado com acelerador de pega de 2%, e para 24 horas, veja que eu saio de 5 MPa de resistência e vou a 10 MPa de resistência, tá certo? E aí, a 36 horas, a 48 horas, e aí depois essas curvas vão se juntando no tempo, né? Essas duas curvas aqui no tempo, elas acabam se encontrando e aí o efeito acelerador já não é mais importante. Sobre os retardadores, né? Se no acelerador eu tenho um aumento da taxa de endurecimento, aqui eu tenho uma redução da taxa de endurecimento, consequentemente eu tenho menor ganho de resistência no tempo. Mas aí você pode pensar assim, eu nunca vou usar um retardador, porque eu não quero que o meu concreto seja lento no ganho de resistência. Mas e se você precisar transportar esse concreto por uma distância muito longa antes de aplicar o concreto na forma? Aí o retardador de pega é um grande aliado do seu processo, né? Em climas quentes também isso é muito importante, porque quando a temperatura ambiente é muito alta, o cimento fica muito ávido, a água fica muito quente, e o aumento de temperatura da água também induz, né, a aceleração da pega e do endurecimento do concreto, do cimento, que está no concreto do cimento Portland, e a gente acaba tendo alguns problemas em relação a essa sinergia, ela fica descontrolada e eu posso ter algumas patologias, né? Uma outra coisa importante é quando eu tenho grandes concretagens e aí eu sou obrigado a executar juntas, né? Os retardadores são muito importantes, porque eles mantêm o meu concreto ali naquele estado lento de ganho de resistência e eu tenho uma maior uniformidade das peças produzidas em função de não ter a caracterização completa e perfeita da formação dessas juntas, né? Enquanto eu tenho o cloreto de cálcio lá como agente acelerador, o meu agente retardador é ácido cítrico ou açúcar. Então, olha só, se eu preciso retardar uma concretagem por um motivo qualquer e eu não tenho especificamente nenhum tipo de aditivo retardador, posso utilizar açúcar, tá? Aquele açúcar que você usa em casa em concentrações muito baixas, nós podemos usar açúcar e ele vai perfeitamente funcionar como retardador. Recomenda-se aí entre 0,5% e 1% em relação à massa de cimento, porque se você passar disso, muito provavelmente o seu concreto nunca vai endurecer, tá? Bom, e o mecanismo de ação é uma alteração na cinética da formação dos produtos de hidratação. E o tempo de retardo, como sempre, depende também do tipo de cimento, da composição do cimento, da finura, da relação água-cimento e da temperatura ambiente. Olha lá. Veja aqui o que acontece, por exemplo, com um tipo de açúcar que nós chamamos de sucrose.
Uma dosagem de 0,1%, eu estou falando de sucrose aqui, e a dica que eu te dei ali atrás, aqui era para sacarose, tá certo? Ops, deixa eu ir aqui, beleza. Muito bem. Veja que na sucrose, com uma dosagem de 0,25%, eu tenho um retardo aqui, cara, após a mistura, não é brincadeira não, 500 horas, tá? Com 0,1% eu tenho um retardo de 24 horas, alguma coisa mais ou menos por aí, né? Então perceba a potência desse nosso retardador de pega, tá? O ácido cítrico, por exemplo, me dá para 0,1, ele me dá um retardo de 12 horas, né, para os tempos de início e fim de pega, aqui eu tenho mais ou menos uma confusão entre eles estão mais ou menos na mesma faixa. E para o fim de pega aqui, com 0,25, ele me dá um retardo de 48 horas mais ou menos, né? Enquanto para um outro tipo de retardador que nós temos, que é o cálcio lignosulfonado, para uma dosagem de 0,25 eu tenho um retardo de 10 horas. Tá? Então, os açúcares são realmente os retardadores de pega mais potentes que se pode utilizar. Outro aditivo que nós temos também são os incorporadores de ar. E aí, de novo, né, a gente sempre está dizendo assim, que é muito importante que os concretos não tenham bolhas de ar, que todo o ar seja retirado, para você ter uma melhor competência e tal. Isso também é verdade. Mas é verdade também que quando eu formo bolhas e essas bolhas não se conectam, elas não se comunicam, eu consigo construir concretos com propriedades especiais, né? Incorporar bolhas e microbolhas de ar com dimensões entre 0,02 e 1 milímetro são extremamente importantes, principalmente quando eu tenho concretagens em regiões de gelo e de degelo. Eu já vou te falar isso rapidinho. As bolhas, elas incorporadas por esses aditivos, elas são estáveis. Elas mantêm toda a sua forma e elas mantêm a sua integridade durante todo o processo de produção, lançamento e compactação do concreto. Isso faz com que essas bolhas estejam dentro do material, mas elas não se comuniquem para formar poros capilares. O ar incorporado, cara, presta muita atenção nisso aqui, é completamente diferente do ar preso. O ar incorporado está sendo colocado lá dentro pela adição dos incorporadores de ar. E o ar preso está lá porque você fez uma compactação irregular, uma vibração insuficiente, por isso esse ar ficou preso lá dentro, como resultado, por exemplo, do lançamento do seu concreto, né? E qual que é o mecanismo de ação, então, dos nossos incorporadores de ar? Como todo aditivo, o incorporador de ar é um surfactante potente. Ele atua na interface ar-água da pasta de cimento, né? E como é que isso acontece? Eu tenho lá cadeias de hidrocarbonetos que orientam seus grupos polares hidrofílicos para a água e os hidrofóbicos para o ar. E isso faz com que uma bolha se forme, uma bolha estável se forme dentro da pasta. E ainda assim que elas se dispersem, porque você tem polos hidrofóbicos e hidrofílicos, esses polos se organizam e mantêm o ar aprisionado dentro dessas estruturas, já vou te mostrar ali na frente. Esse sistema de bolhas dispersas é muito importante para concretos que sejam resistentes a ciclos de gelo e trava-língua, né? A ciclos de gelo e degelo. Olha só, acontece que em regiões onde eu tenho variação de temperatura muito grande, eu tenho a água do solo se congelando, precipitação de neve, toda a água livre ou absorvida, né, ela, na superfície se congelando, essa água ela acaba sendo armazenada nos poros, nessas bolhas que eu coloco no concreto, e quando a temperatura baixa, e aí eu tenho aquele comportamento anômalo da água, a água expande e existe espaço para a água expandir dentro do concreto a partir dessas bolhas, sem que isso cause pressão no meu concreto, né? Então, essa redução da pressão, que é exercida na matriz proveniente do comportamento anômalo da água, evita a degradação do meu concreto, né? E como eu tinha te falado, o que acontece nesses grupos hidrofílicos e nos hidrofóbicos é exatamente esse. Eu tenho do lado de cá
um componente hidrofóbico, do lado de cá eu tenho um grupo hidrofílico, e esse grupo hidrofóbico e hidrofílico aqui, eles criam essa bolha de ar, né? E essa bolha de ar é muito estável, é muito estável. Bom, e quais são os efeitos da incorporação de ar? Primeiro, eu tenho um aumento da trabalhabilidade. As bolhas de ar incorporadas, elas funcionam como pequenas esferas e vão deslizando umas sobre as outras e aumentam a plasticidade da matriz e efetivamente também contribuem para a redução do fator água-cimento. É fato que o aumento da porosidade reduz a resistência do concreto no estado endurecido, né? E para concentrações anormais dos aditivos incorporadores de ar, dosagens anormais não influenciam de forma significativa as reações de hidratação. No entanto, acabam incorporando uma quantidade excessiva de água. Tá? Bom, a NBR 11768 trata dos aditivos para concreto e cimento Portland. E a nossa normalização fala que aditivos são aqueles caras que melhoram a trabalhabilidade, que modificam a pega. E ainda outros tipos de aditivos que causam efeitos particulares, como os expansores, os incorporadores de ar, os de hidratação compensada, enfim, outros tipos de aditivos que nós vamos ver aí para frente. Existe, inclusive, né, para cada tipo, uma tabela lá da NBR da 11768, de cada tipo de aditivo, né, nós temos aqui plastificantes, retardadores, aceleradores, né, plastificante, retardador, plastificante, acelerador, incorporador de ar, retardador, superplastificante, retardador, superplastificante, acelerador. E temos aqui os tempos de início e fim de pega relacionados a alguns tipos de cimento, né? E aí a gente pode entender, por exemplo, o comportamento e a dosagem de cada um deles, inclusive em percentual de redução de água, alteração dos tempos de início e fim de pega, exudação, para a sua aplicação, né? Por outro lado, nós temos uma série de consumo, né, que é concreto de referência sem aditivo, com a mesma consistência deste cá com 2% de aditivo, e com a mesma relação água-cimento desse daqui, mas sem plastificante e com abatimento menor. Todos com o mesmo consumo de cimento, você vê que a relação água-cimento reduz daqui para cá porque eu usei aditivo, e aqui a gente mantém a mesma relação de água-cimento, mas esse cara aqui está sem aditivo. Perceba que eu tenho o mesmo abatimento e aqui eu tenho uma redução, e aqui eu tenho o mesmo abatimento para essas duas condições, né? Referência, menos água, mais aditivo, e aqui a mesma relação água-cimento, mas sem plastificante. Perceba que a ausência do plastificante interfere de sobremaneira na plasticidade, na trabalhabilidade desse meu concreto, né? E você pode observar também que eu tenho um ganho de resistência quando eu coloco aditivo e tenho um ganho de resistência quando eu reduzo o fator água-cimento. Tá vendo? Qual que é a diferença? Então, professor, por que é recomendável usar aditivo? Por um fator muito simples. Embora eu tenha aqui aproximadamente a mesma resistência, né, o desvio aí é muito pequeno e aqui eu tenho uma resistência muito menor, esse concreto aqui é muito mais trabalhável. Percebe? Esse outro concreto aqui é um concreto duro. Eu não consigo, isso aqui é um concreto praticamente seco. Eu não tenho nenhuma trabalhabilidade num concreto com abatimento de 30 milímetros. É um concreto muito seco. Então, veja, para que eu tenha a mesma trabalhabilidade, ou eu uso aditivo e reduzo o meu fator água-cimento, ou eu não uso aditivo e aumento o meu fator água-cimento, ou seja, aumento a quantidade disponível. Terei a mesma trabalhabilidade, beleza? No entanto, eu tenho um impacto muito significativo na minha resistência à compressão. Então, por isso que o uso de aditivo é para nós extremamente importante, né? Como uma solução técnica de engenharia. E aqui eu estou falando só de resistência à compressão, né? Mas concretos que têm aditivos, eles não têm ou têm muito baixa exudação,
não tem ou tem muito baixa segregação, né? E eu tenho concretos com permeabilidade muito baixa, né? Porque eu tenho partículas coloidais do aditivo que obstruem os canais de fluxo de água de exudação e obstruem também os canais que eventualmente se formariam quando o concreto tivesse endurecido em função da permeabilidade. Eu tenho uma melhor taxa de hidratação do cimento e uma maior quantidade de hidratação do cimento em função das boas dispersões, né? E os superplastificantes que nós temos, nós já conversamos sobre eles, aqui é só para você relembrar. Eu apresento aqui para você alguns tipos de fabricantes, né? Sika, Fosroc, Vedacity, Hidronorte, Basf, Viapol, Realtec, que são as empresas químicas que trabalham com a gente na produção de aditivos, né? Que disponibilizam no Brasil. E algumas características desses aditivos em condições de aplicação. Então, na prática, como é que isso funciona? O plastificante dá melhor plasticidade para os meus concretos, melhor compactação e é utilizado em concreto bombeado, submerso, em peças pré-fabricadas, peças muito armadas ou injeções. Praticamente, eles são tensoativos e os comerciais são lignosulfonatos de sódio, de cálcio ou de nitratos, tá? Beleza. E essa melhor compactação com redução da água, você já viu que reduziu a água, nós falamos isso nas aulas passadas, falamos isso de novo. Reduziu a água, aumentou a resistência, aumentou a trabalhabilidade, aumentou a durabilidade, aumentou a coesão. Reduziu a retração, reduziu o consumo de cimento, reduziu o custo. E por que eu estou falando para você reduzir o consumo de cimento? É um jogo, e aqui você tem que ter muita atenção. Se o uso do plastificante aumenta a resistência, eu posso reduzir o consumo de cimento. Como assim? Vamos lá. Eu vou projetar um concreto do tipo C20. Esse meu concreto C20, hipoteticamente, consome 400 quilos de cimento por metro cúbico de concreto. Quando eu coloco aditivo, esse meu cimento C20, ele vai, por exemplo, para 26 com aditivo. Ora, se eu coloco aqui um aditivo plastificante e esse meu aditivo plastificante leva esse meu concreto para 26 MPa, eu posso retornar aqui na minha prancheta, redimensionar o consumo de cimento para esse meu C20, sei lá, 330 quilos por metro cúbico, e com esses mesmos 330 quilos por metro cúbico, eu tenho a mesma resistência com menor consumo de cimento, tá certo? Bom, recapitulando, eu tenho um concreto, deixa eu limpar essa tela aqui, eu tenho um concreto C20 mais aditivo plastificante, e aí eu tenho lá no final um concreto de 26 MPa. Duvido que você faça uma letra tão bonita quanto essa minha, mas você pode ir tentando aí, você não vai conseguir. Eu pego esse 26 MPa e volto lá na prancheta e redimensiono o meu C20. E redimensiono o meu C20 em relação a quê? Ao meu consumo de cimento, só que agora com plastificante, tá certo? Quando eu faço isso, eu vou produzir o mesmo C20, eu vou chamar ele aqui de C20 linha, só que agora ele vai me dar 22 MPa. Só que ao invés de 400 kg de cimento, eu vou usar aqui, sei lá, 330, 350 kg de cimento. Tá certo? Agora, não dá para fazer tudo, não dá para aumentar a resistência e reduzir o consumo, mas dá para manter a resistência, o meu C20, reduzindo o meu consumo de cimento. Tá? Aqui eu tenho um C20 com 400 MPa, com 400 kg de cimento por metro cúbico. A hora que eu aditivo, eu produzo o mesmo C20 com 330 ou 350 kg de cimento. Então, essa é
a função do nosso aditivo. E aí eu quero te chamar a atenção aqui para o seguinte, isso aqui é um slump test, né? É muito importante que os concretos eles tenham essa característica aqui, ó. Você vê aqui uma pequena má formação, né? Mas você vê aqui uma pequena má formação, mas essa má formação aqui é localizada. Se você olhar no geral aqui assim, ó, uma outra foto, você vê que o concreto está bem homogêneo, né? Tá bem, não tem segregação, não tem exudação. Eu não tenho água fugindo daqui, eu não consigo enxergar nessa região aqui, ó, britas em separado, né? Eu estou vendo todo mundo junto, agregados miúdos, graúdos, pasta, cimento, água, todo mundo aí. Esse é um concreto com uma dosagem de plastificante de 1%. Quando eu uso um superplastificante, quando eu uso um superplastificante, você percebe que o abatimento do meu concreto aumenta, ele fica mais plástico. Tá certo? E isso é para te mostrar a eficiência, a diferença de desempenho entre um plastificante e um superplastificante. Quando eu uso um hiperplastificante, né, ou um aditivo especialmente projetado para concretos autoadensáveis, o que a gente percebe é um espalhamento. Né? Eu não percebo mais, como eu percebia antes, como você está vendo aqui, ó, um abatimento ou uma diferença maior, né? Um abatimento menor aqui assim, ou um abatimento maior aqui assim. O que eu vejo aqui é O que eu vejo aqui é um espalhamento e não um abatimento. Isso é para chamar a sua atenção, porque nós vamos falar sobre técnicas de controle de qualidade desses nossos concretos, e você vai perceber que nós temos técnicas diferentes para controle de qualidade diferentes se eu tenho um concreto plástico ou um concreto fluido. Tá? Os hiperplastificantes ou superplastificantes de terceira geração, eles são aditivos à base de éter policarboxilato, eu já te falei lá qual que é o mecanismo de ação, e eles podem ter uma ação combinada, né? Como eu tinha te falado, a repulsão estérica acontece em função aqui dessas cadeias muito longas. E esse aqui é o tipão do seu aditivo, né? É um material meio oleoso, não é oleoso, meio denso, assim como se fosse uma calda de açúcar crua, não tão denso quanto um açúcar, mas assim, mais denso que a água. Esses hiperplastificantes, eles têm uma dosagem recomendada que varia de 0,3 a 1% por saco de cimento, né? Então, ou seja, 500 ml a 150 ml para cada 50 quilos, considerando 0,3 e 1%. Mas isso daqui, cara, é para qualquer tipo de cimento, tá? Então, você vê, eu tenho aqui praticamente 350% de variação na dosagem, de 0,3 a 1%. Por isso que os testes de saturação são muito, muito, muito importantes, né? Se necessário, para concretagem as longas distâncias, é possível fazer uma redosagem, né? E eu posso ter ainda associação com adições, e nós vamos falar sobre adições ali na frente. Silicativa, metacaulim ou pozolanas, né? Vamos lá. Outra coisa, e quando eu for dosar esse meu aditivo, a minha dosagem é em relação ao cimento mais a adição, tá certo? Então, para um saco de cimento de 50 quilos, se eu for usar adição, eu tenho que considerar aqui a massa de adição. As condições de aplicação, então, na prática, onde é que eu uso um acelerador? Quando eu quero ganhar resistência mais tempo. Efeitos negativos em longo prazo, como menor durabilidade. E por que isso? Porque ele tem cloreto e ele tem alguns álcalis também, né? E com a redução do tempo do ganho de resistência, eu posso ter uma resistência final um pouco menor, tá? E posso ter fenômenos de retração um pouco maiores e também alguma fissuração. Talvez seja importante observar a concentração e a necessidade. Existe uma forma de acelerar a sua concretagem, não com aditivo, mas com tipos de cimentos diferentes. E aí nós vamos ver isso aqui, esse tema um pouquinho mais ali na frente, tá? E onde é que eu uso isso? Quando eu preciso quando eu preciso
produzir o tamponamento de trincas, concretagens submersas, ou ainda recuperar algumas estruturas que estão em zonas de maré, né? Ou seja, eu estou fazendo aqui um furo ou um reparo num pilar de uma ponte que está dentro de uma região que sofre influência da maré, então eu tenho algumas horas para fazer isso. Então, dentro dessas horas, eu preciso, de fato, consertar, reparar, e para que esse material não sofra a ação da maré, né? O que eu tenho lá, cloreto de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio ou os nitratos, os NH, que basicamente são as sodas, né? Perfeito. Então, álcalis, e aqui nós temos álcalis. Vamos lá. Os aceleradores, então, eles têm uma base química que atua nos aluminatos, silicatos e nos sulfatos. Ele acelera a dissolução da cal e influencia também no comportamento do gesso presente no clinker para retardar as reações de endurecimento. Posso usar em concreto projetado, tamponamentos, desformas urgentes ou chumbamentos rápidos. Por outro lado, os retardadores são aqueles aditivos que são utilizados quando eu preciso transportar os meus concretos, ou ainda quando eu pretendo ter uma técnica de concretagem um pouco mais elegante, que tem por finalidade evitar a formação de juntas em painéis de concretagem muito grandes, né? Ou ainda concretagens em temperaturas mais altas. Os retardadores, eles promovem uma cristalização mais perfeita, né, dos meus hidratos. Isso é muito importante porque desenvolve cristais mais regulares e com isso eu tenho vantagens estéticas melhores, ou seja, eu consigo peças melhor acabadas porque você tem a distribuição, a acomodação daquela massa fluida e você acaba tendo um acabamento de superfície em relação à forma melhor, sem falar, sem dizer na redução das formações de juntas frias, né? Em climas quentes também é importante, né, e usar os retardadores ou pensar nos retardadores e também quando eu tenho atraso de transporte ou de lançamento. Basicamente são lignosifonatos de cálcio, fosfatos, ácidos fosfóricos e açúcares, como eu já tinha te falado. E uma coisa extremamente importante é que a ação desses nossos aditivos baseia-se temporariamente no bloqueio da dissolução da cal. Então aqui eu tenho um grão de cimento e você já viu que o aditivo ele se acomoda, né, no entorno do meu grão de cimento. Eu tenho água nesse azulzinho aqui do lado de fora. Aqui eu tenho o aditivo, né, que buscou o cimento e tem afinidade por ele e se acomodou por aqui. E perceba que a ação do meu aditivo, que é descrito aqui pela espessura dessa camada de proteção, vai sumindo no tempo, né? Por isso que em algumas situações é preciso redosar esse nosso aditivo. E aí você percebe aqui que como ele é um carboidrato, ele é um pouco mais escuro, né? E onde é que eu uso esse negócio? Em concretos massa, em concreto bombeável, para garantir o tempo de transporte. Em concretos onde eu tenho interrupção da concretagem e preciso produzir uma junta fria. E retardo superficial da estrutura. Isso aqui é extremamente importante, porque em algumas vezes eu tenho solicitações arquitetônicas, né? Eu tenho, por exemplo, um grande pilar que tem um efeito de britas, um efeito rugoso, um efeito arquitetônico, um efeito que precisa ser realçado em função de uma necessidade de construção. Ou ainda de superfícies que necessitam estar mais rugosas para aplicação de algum acabamento superficial, ou mesmo pintura, textura, enfim, ligações com outras peças. Eu posso fazer a aplicação desse meu concreto, retiro num tempo hábil a forma e consigo ainda trabalhar na superfície desse concreto produzindo o efeito que me é necessário, né? O retardador, por sua vez, é adicionado diretamente na água de amassamento do concreto e é lançado na mistura junto com o concreto, diferentemente dos aditivos plastificantes, né? Os incorporadores de ar, eles têm
eles são utilizados quando se pretende criar uma maior durabilidade por reduzir a percolação de água. Como eu já te falei, as bolhas são separadas, elas não se comunicam e elas acabam criando uma forma de interrupção ou uma forma de bloqueio à percolação de água, né? Porque se algum canal se formar, ele acaba parando nessa bolha. Esses concretos têm uma exudação menor, têm uma menor permeabilidade, pelo fato que eu já acabei de te explicar, tem uma maior trabalhabilidade e uma menor resistência. Óbvio, estou incorporando ar no concreto, né? Concreto sujeito a gelos e desgelos e concretos quais sejam menos permeáveis. Curiosamente, a incorporação de ar de forma adequada cria concretos com menor permeabilidade. Eles são tensoativos potentes, né? Podem ser resinas de madeira, são os lignos sulfonados, azeites, gorduras animais ou vegetais, incorporam de 3 a 6% de ar com uma quantidade de 500 a 800 mil bolhas por metro cúbico. E os outros aditivos que a gente tinha de falar das outras aplicações, né? Por exemplo, são os produtos para cura. Nós temos aditivos que criam uma película de proteção na superfície das peças que impedem a evaporação da água de amassamento, consequentemente da água de hidratação, e criam uma condição melhor para cura. Reduzem e muito a retração porque eles mantêm a água para hidratação do cimento dentro da massa, né? Onde é que isso é aplicado? Em concretagens com grandes superfícies e baixa higrometria, ou seja, onde eu tenho ar muito seco, né, e tenho ação de vento. Então, se eu tenho a concretagem de uma laje muito grande, essa laje eu não posso, por algum motivo, colocar nenhuma camada física, nenhuma barreira física para reter a água dentro dessa mistura, então eu simplesmente uso esses aditivos químicos para cura, para criar essa película por cima e retardar ou evitar a perda de água. Se esses aditivos forem do tipo que contenham cloreto de cálcio, no final do processo eu tenho que ir lá e raspar esse material de superfície porque eles acabam interferindo na qualidade do concreto. Bom, os incorporadores de ar, eles são do tipo alquil-aril sulfonatos, e aí, curiosamente, os lava-louças, né, os detergentes de cozinha eles têm esses alquil-aril sulfonatos, né, eles têm uma porção desse material, e eles são extremamente utilizados, os aditivos incorporadores de ar, na produção de pré-moldados. E por que isso? Porque na produção de pré-moldados, as bolhas de ar são extremamente desejáveis porque elas funcionam como um elemento de lubrificação entre os grãos, porque a massa tem que ser muito seca, né? Aqui eu não tenho, nos blocos pré-moldados de concreto, eu não tenho condição de produzir uma peça fluida, né? Porque essa peça fluida, por exemplo, não poderia ser vibrocompactada e não poderia ser transportada imediatamente após a desforma, porque a desforma desse concreto aqui acontece logo após a sua produção, né? Então, por isso os incorporadores de ar são extremamente eficientes nessa aplicação, inclusive. Uma outra aplicação que nós temos para os aditivos são os impermeabilizantes, né? Eles melhoram a estanqueidade dos concretos por conta dessas barreiras, muitas vezes físicas ou outras vezes eletrostáticas na superfície. Eles promovem a hidrofugação das paredes, né, impedindo os capilares que se formam no interior das massas de transportarem algum tipo de sal solúvel ou algum tipo de umidade para dentro da estrutura. E eles são basicamente utilizados em estruturas que são destinadas a conter água e em fachadas, por exemplo. Então, ou em caixas d'água, ou em piscinas, ou em muros de arrimo, ou ainda em outras estruturas de fachadas, por exemplo. E nós temos dois tipos, né, desses impermeabilizantes, que são os hidrófilos de água, que são basicamente os oleatos e estereatatos de cálcio, magnésio, sódio, potássio e alumina, e os hidrófilos de superfície. Basicamente, esses de massa são utilizados com adição na massa e esses de superfície são aplicados na superfície das estruturas, né?
os asfaltos e alcatrões, por exemplo, os silicones, resinas acrílicas, alquídicas e vinílicas, alguns tipos de silicatos e fluorsilicatos, óleos e outros, né? Aqui eu tenho esses hidrófugos de superfície, eu tenho uma barreira física e de superfície, aqui eu tenho uma barreira física que se dispersa pela massa como um todo. Um outro tipo de aditivo que nós temos são os dispersores. Os dispersores são mais utilizados em argamassas, principalmente quando eu tenho algum tipo de argamassa injetável de maior trabalhabilidade, né? Na verdade, um material de comportamento tixotrópico. Os grãos de cimento eles são polarizados, tendem a se afastar uns dos outros e possibilitam as injeções a longas distâncias, ou seja, o dispersor, além de criar uma condição de maior fluidez, ele ainda afasta mais os grãos de cimento para que eles não sofram com os efeitos do transporte, né? Esses dispersores são muito utilizados em injeções de bainha em concretos protendidos ou concretos arrumados, né, que são aqueles concretos utilizados basicamente para preenchimento de espaços muito difíceis, né, difíceis de serem atendidos. E os grãos ainda podem ser eletrizados por laminação, choque e atritos e ainda manterem as suas propriedades. Os expansores, que são aditivos um pouco mais comuns, né, do que os dispersores, eles são utilizados para preencher cavidades ou ainda em injeções, tá? Eles compensam a retração e tem algumas vantagens com isso, né, porque em concretos que têm comportamento de fluência, né, a fluência ele vai perdendo no tempo a sua estrutura, o seu comportamento no estado fresco, e eu tenho então uma compensação de retração. Isso acontece principalmente durante o processo de alguns cimentos, alguns concretos, nós vamos ver isso sobre esses cimentos um pouquinho ali na frente, durante o processo em que ele vai perdendo a sua plasticidade e vai endurecendo. Eles são utilizados também em recomposições e injeções de bainhas, principalmente em bainhas de concretos protendidos, né? Então, no outro slide, quando a gente falava em bainha, eu estou falando de bainhas de concretos protendidos e para que essas bainhas tenham muita ou mais aderência quando colocadas em serviço, né? As reações expansivas se dão em função do ferro finamente dividido, mais algum álcali que geram um hidróxido, né? E basicamente a gente usa o sulfoluminato de cálcio, e essas reações são geradoras de gases, né? E essa reação de expansão acaba gerando gás, incorporando algumas bolhas, né? E essa incorporação de bolhas faz com que essa massa aumente de volume. Os aditivos, então, os redutores de água, e todos eles são, né, os plastificantes ou superplastificantes, aí só como um resumão, sem afetar a consistência, permitem a redução do consumo de água. Eles aumentam a trabalhabilidade, mantendo a mesma resistência. Aumentam a resistência e durabilidade, reduzindo o fator água-cimento com a mesma trabalhabilidade. E reduzem o custo ao reduzir simultaneamente a quantidade de cimento e de água para uma mesma resistência e trabalhabilidade do concreto, como nós falamos ali atrás. E os efeitos físicos são vistos imediatamente no slump, que é o abatimento do nosso corpo de prova de concreto, no tempo de pega e na manutenção da trabalhabilidade. Como eu já havia te falado, mas só para reforçar, nós temos lá os aditivos de primeira, de segunda e de terceira geração. Esses aditivos de terceira geração são marcados especificamente por serem obtidos a partir de cadeias muito longas de carboxilados, né? E os de primeira e de segunda geração são basicamente sulfonatos, né? Os superplastificantes, por sua vez, fechando isso daqui, funcionam por adsorção superficial, eles induzem uma carga eletrostática na partícula do cimento e promovem a sua dispersão. Os éter carboxílicos de terceira geração, eles podem reduzir o consumo de água em até 45%, né? E eles têm um comportamento superior aos aditivos de segunda geração, e eles deixam o concreto coeso, porém trabalhável. Olha a diferença disso, isso aqui é um negócio importante.
e cria toda essa sorte de possibilidades que vão desde redução da água, possibilidade de trabalhar com fator água-cimento menor que 30, elimina a exudação, né, influencia o tempo de pega, aumentam e mantém a plasticidade, tem uma compatibilidade com todas as bases químicas, ou seja, funciona muito bem com todos os cimentos e todas as adições, aumentam a resistência, melhoram a durabilidade e permitem a produção de concretos adensáveis com uma concentração muito baixa. O Glenium, por exemplo, da Master Builders, que é uma linha da BASF, é um exemplo de aplicação desses aditivos, né? E como eu já tinha te mostrado ali atrás, mas não custa nada falar sobre isso, só para destacar para você, essa forma de atuação aqui é a forma de atuação de um superplastificante normal, né? Com o início do processo de hidratação, eu tenho aqui um efeito de dispersão eletrostática que vai sendo minimizado a partir do tempo, né? E aí, quando eu tenho os cimentos mais ou menos hidratados, você percebe que eu vou tendo uma redução, né, da dispersão dos grãos de cimento a partir da hidratação, e aí ele acaba perdendo a trabalhabilidade. Já os policarboxilados, como você percebe aqui, que eles têm uma cadeia muito maior, à medida que o tempo vai passando, né, eu tenho a hidratação do cimento, mas eu mantenho aqui a distância desses meus grãos. Isso faz com que o grão continue se hidratando por muito mais tempo e, evidentemente, gerando muito mais produtos de hidratação e, consequentemente, concretos de melhor qualidade, sem a necessidade, por exemplo, de mais água, né? Então, esse é o efeito de um policarboxilato, um aditivo de terceira geração, em contraponto ao efeito de um aditivo normal, e comparando dois superplastificantes, né? Bom, uma pasta de cimento, então, sem a presença de tensoativos, ela não se apresenta como um sistema bem disperso, né? Eu tenho uma tensão superficial elevada na água e as partículas de cimento tendem a se aglomerar ou formar flocos. E quando eu adiciono tensoativos, eu tenho uma redução da tensão superficial, camadas de moléculas de água maiores, né, e polarizadas que se formam, que se depositam na superfície do cimento, evitam a floculação, melhoram a dispersão, aumentam a trabalhabilidade, reduzem o consumo de água e, consequentemente, geram maior quantidade de produtos de hidratação. Só para te mostrar aqui, já vou passar isso aqui, essas duas imagens, né? Nessa imagem desse lado aqui, eu tenho uma pasta com aditivo e aqui uma pasta sem aditivo. Então, só para você ter uma ideia, essa minha pasta daqui, tem um fator água-cimento 0,3. Essa pasta aqui tem um fator água-cimento 0,4. Perceba a diferença entre as duas em relação à plasticidade. Essa pasta aqui tem um fator água-cimento 0,5, essa pasta tem um fator água-cimento 0,6. E olha que coisa curiosa, né? À medida em que eu vou aumentando o fator água-cimento, eu vou melhorando a consistência da minha pasta. E se você não prestou atenção, à medida que eu vou aumentando a relação água-cimento, eu vou também reduzindo a minha competência mecânica, tá certo? E nesse caso aqui, que eu não tinha te falado, eu tenho uma pasta com fator água-cimento 0,30, essa pasta tem um fator água-cimento 0,30 e foi aditivada com um superplastificante, tá? E na prática, onde é que eu uso isso? Em concretos autoadensáveis, né, ou um concreto fluido que pode ser moldado em loco, sem uso de vibrador, por exemplo, e aí eu produzo aí um concreto livre de vazios e de falhas. Quando eu tenho, por exemplo, estruturas altamente adensadas, né, armaduras altamente adensadas, isso aqui é extremamente importante. Esse meu concreto autoadensável, ele tem uma capacidade de preenchimento muito boa, ele tem uma habilidade para perpassar por esses espaços todos aí, sem problema, em função da sua viscosidade plástica. Ele tem uma resistência à segregação muito grande, isso aqui é extremamente importante, porque quando eu tenho estruturas com essa densidade de armadura aqui, eu tenho uma tendência à segregação muito grande, e logo ali na frente,
nós vamos ver uma técnica que serve para caracterizar concretos autodensáveis e leva em consideração também a presença das armaduras. Tá? E também contribui para uma otimização da segregação dinâmica e estática. Essa segregação dinâmica aqui é aquela que acontece enquanto eu estou lançando, transportando e lançando concreto. Essa aqui acontece principalmente nos concretos autodensáveis, depois que eu já coloquei ele na forma. Existem alguns critérios de aceitação para concretos autodensáveis dosados em central que são recebidos lá na obra, né? E esses parâmetros passam por fluidez, viscosidade e habilidade passante. A fluidez e a viscosidade estão relacionados a espalhamento e tempo de espalhamento e o comportamento desse concreto previsto no método funil. Essas são as NBRs e as seções de cada uma delas. E eu vou me ater apenas a apresentar isso aqui para vocês, e quando estivermos falando de tecnologia dos concretos, eu volto nisso, tá? E habilidade passante também é avaliado por essas duas técnicas, que é o anel J ou a caixa L. Bom, como eu tinha te falado que ia passar por isso muito rapidamente, né, a determinação do espalhamento e do tempo de espalhamento é obtida por um sistema onde a gente utiliza um cone de slump, mas aí ao invés de medir o abatimento, a gente mede o espalhamento. E aí nós já vimos lá na nossa sessão anterior a diferença entre o espalhamento e o abatimento, né? Basicamente, o espalhamento é essa distância percorrida aqui, né, que foi marcada aqui com 200 milímetros, que é a base aqui do meu cone, né, e 500 milímetros, que é a distância que esse meu material vai percorrer. Esse ensaio de espalhamento, então, mede o tempo, que a gente chama de T500, que essa mancha leva, né, que esse concreto leva para ocupar essa nossa circunferência aqui de 500 milímetros. Né? Então, a partir do momento em que eu tiro o cone daqui, eu meço o tempo que esse concreto leva para chegar até aqui, para fluir até aqui. Ou seja, que ele leva para escoar até esse ponto, e esse então é o ensaio de espalhamento com base no método do cone de Abras. E você pode perceber aqui algumas situações, né? Esse concreto não chegou até aqui, um concreto pouco fluido. Esse concreto chegou, mas se você observar, ele está completamente segregado. Os agregados graúdos ficaram presos lá e a argamassa migrou para cá. Esse aqui é um concreto fluido, mas perceba, eu tenho agregados melhor dispostos, embora haja também alguma segregação aqui, isso precisa ser avaliado, né? Mas embora haja segregação aqui, nós estamos falando de uma outra segregação muito mais efetiva do lado de cá. Esse pode ser considerado um concreto fluido sem segregação, enquanto esse aqui um concreto segregado. Essas técnicas, então, elas medem, elas classificam, né, no espalhamento em SF1, SF2 e FS3 em função do espalhamento em milímetros do nosso concreto. E ainda assim, a viscosidade plástica desse nosso concreto, ela é medida em função do T500. Se ela é menor que 2 segundos, eu tenho um concreto tipo VS1, maior que 2, eu tenho um concreto tipo VS2. Beleza. Ainda em relação às classes de espalhamento, eu tenho aqui, né, a nossa SF1, SF2 e FS3 classificadas de acordo com o seu espalhamento e com as aplicações específicas, como exemplo, lajes, paredes, vigas, paredes, estruturas não armadas, né, concreto adensável bombeado, estruturas que exigem uma curta distância de espalhamento horizontal desse nosso concreto autoadensado, ou, no caso de uma SF2, adequada para a maioria das aplicações correntes, e o SF3, estruturas com alta densidade de armadura, por exemplo, ou formas arquitetônicas complexas. Uma outra estratégia para determinação, para caracterização do nosso concreto autoadensável é o método funil V. Você lembra lá atrás, quando a gente falava sobre ponto de saturação para aditivo, nós também tínhamos um funil, né? E, basicamente, a gente media lá a viscosidade da pasta em relação ao tempo que ela passava por aí, considerando a sua plasticidade, a sua fluidez. Aqui é a mesma conversa, né?
Eu tenho o meu funil, eu lanço um material aqui dentro, né, preencho esse meu funil, essa minha seção aqui com uma quantidade de material e meço o tempo T que esse material leva para sair desse funil. Ou seja, o tempo T que um volume V leva para se deslocar para fora desse meu negócio. E aí, do meu funil, eu tenho também as classes de viscosidade plástica aparente determinadas em função do funil. Se eu tenho um tempo de escoamento menor que 8 segundos ou se eu tenho um tempo de escoamento de 9 a 25 segundos e as aplicações específicas para cada um desses caras. Uma outra técnica agora, que é o que nós chamamos de método do anel J ou o J-Ring Method, é basicamente determinar a habilidade passante do meu concreto em fluxo livre pelo anel J. Você está vendo aqui essas barras que estão colocadas aqui dentro? Eu coloco o meu cone, o meu slump test aqui, retiro e observo como esse concreto flui a partir dessas barras que estão colocadas aqui. E essas barras, elas tendem a simular aquela seção que eu te mostrei ali atrás, com aquele monte de armadura, aquele monte de coisa colocada lá dentro, e que de alguma forma influencia bastante o comportamento do concreto ou a habilidade que esse concreto tem de perpassar por esses obstáculos. E aqui eu te mostro basicamente, né, aquilo que eu estava te falando ali atrás, e como esse concreto flui para esse lado de fora, né? Como é que ele flui para fora desse anel J, desse dispositivo que nós chamamos anel J, a partir desse diâmetro daqui. Bom, basicamente esse ensaio, esse diâmetro final aqui DF é atingido pela massa de concreto por uma média aritmética, né, dessas duas medidas tiradas em milímetros aqui nas direções perpendiculares. E aí assim eu faço a determinação. E a diferença entre o diâmetro médio do SF, desse meu sistema, é o espalhamento obtido no ensaio previsto na NBR 15.8232 e neste ensaio com o anel J. Então, quando a diferença entre essas duas medidas me dá o resultado que caracteriza esse meu concreto em função dessa minha habilidade passante. Aqui é uma outra técnica que nós temos, que se você observar, nós temos aqui umas barras também, né, uma grade, só que aqui eu tenho o método da caixa L, ou L-Box Methods. E nos dois casos, né, tanto aqui no caso do meu anel J, né, quanto aqui no caso da minha caixa L, eu tenho também habilidade passante, só que agora em fluxo confinado. Lá no meu anel J, né, eu não tinha fluxo confinado, lá o fluxo era aberto. Aqui eu tenho fluxo confinado. Eu venho aqui, preencho essa minha câmara vertical com o meu concreto, né? E esse concreto tem que ser colocado aí de forma uniforme, sem adensamento, porque o concreto é autoadensável, né? Eles não têm adensamento. E então eu faço a abertura dessa comporta aqui, ó, de forma rápida, uniforme e sem interrupção. E permito então que todo o concreto que estava armazenado aqui dentro flua para dentro dessa câmara horizontal da caixa, tá? E esse ensaio permite observar, então, a fluidez e a tendência de bloqueamento desse fluxo de concreto de uma forma muito parecida com uma concretagem real. E aí, essa habilidade passante, ela é determinada aqui, ó, como a diferença dessas duas alturas, né? Porque eu tenho a grade aqui, eu terei uma massa retida nesse meu material, e essa massa me caracteriza por uma altura 1, e outra massa retida nessa outra parte da caixa aqui, descrita por essa seção trapezoidal, que me retorna com uma altura 2. Então, a habilidade passante é exatamente a razão entre H2 e H1, considerando as duas extremidades da câmara. Essa habilidade passante, então, pelo anel J, que eu tinha te falado lá na frente, pode classificar o meu concreto como PJ1 e PJ2, assim como na caixa L, como PL1 e PL2.
Essa habilidade do anel J é dada em milímetro, né, de 0 a 25 milímetros com 16 barras e de 25 a 50 milímetros com 16 barras, considerando esse concreto como PJ2 e esse concreto como PJ1. Na caixa, se eu tenho um H2 uma razão H2H1 maior que 80, eu tenho um concreto tipo PL1, um concreto alto densável no estado fresco do tipo PL1. Se eu tenho essa razão maior que 80, com 3 barras, eu tenho um concreto tipo PL2. Tá? Então, basicamente isso aí que nós temos para essas duas técnicas. E aqui então eu tenho uma descrição, né, dessa minha habilidade passante do meu concreto autodensável, agora em função da sua aplicação. Tá? Então as classificações, né, ou as classes de viscosidade plástica aparente que nós já vimos, caixa L, anel J, 1 ou 2, e aplicação, elementos estruturais com espaçamento de armadura de 80 milímetros a 100 milímetros. Peças com 60 a 80 milímetros. Então perceba que quanto mais plástico for o meu concreto, né, evidentemente, eu tenho aqui uma competência, uma aplicação maior para peças que estão mais densamente armadas. Um outro aspecto que nós temos em relação aos concretos está fundamentado basicamente na homogeneidade e na qualidade desses concretos, né? E isso é descrito para nós em função da viscosidez e da fluidez, ou melhor, da fluidez e da viscosidade. Eu já tinha te falado da segregação dinâmica, né, que ela ocorre durante o processo de lançamento e transporte do concreto. E da segregação estática, que acontece quando eu lanço, esse material já está depositado na forma. E nessa situação, eu tenho problemas que acontecem quando eu tenho elementos estruturais mais altos, lajes menos espessas, e eu posso ter uma série de defeitos, como fissuração, enfraquecimento de superfície, e até mesmo exudação, né, que você percebe nessa região aqui, a lâmina d'água já surgindo na superfície. Isso é completamente indesejável para a gente. E, de alguma forma, para tentar entender isso, eu tenho uma outra técnica que se chama método da coluna de segregação. Essa técnica, ela determina, em razão da diferença de massa de materiais depositados nessas regiões aqui, ó, quando lançados aqui por cima, essa relação de massa dá para a gente uma ideia ou um número muito razoável do que acontece, do tipo de segregação que acontece nesses concretos. Então, olha só, eu tenho aqui esses 3 módulos, né? Eu faço o lançamento aqui desses módulos e depois, com o auxílio de uma lâmina, eu retiro o material dessa parte superior que está aqui, faço um peneiramento e recolho os agregados que estão lá. Depois eu pego a porção que foi concretada aqui, faço um peneiramento e recolho e meço de novo isso daqui. E sucessivamente até esse terceiro ponto, onde eu venho cá e repito isso outra vez. Olha só, esse procedimento, né, o peneiramento de cada uma dessas etapas aqui para a obtenção desses meus agregados, eles me dão a ideia do índice de resistência à segregação desse concreto. Nessa seção aqui, você vê um concreto com uma distribuição razoável. Nessa seção aqui, você vê um concreto com uma distribuição ruim, ou seja, eu tenho argamassa só concentrada aqui nessa parte de cima e os agregados todos precipitaram aqui para o fundo. Isso aqui não é desejável. Tá? E esse índice, então, de resistência à segregação, ele é dado pela massa de agregados que eu tenho na base e pela massa de agregados que eu tenho no topo. Tá? Evidentemente que esse número aqui é um número de calibração, mas o que me interessa de fato é o que eu tenho de massa aqui e o que eu tenho de massa aqui. Tá certo? Essa equação, então, ela é dada pela razão entre o dobro da diferença da massa de agregados na base e da massa no topo, uma razão da soma dos agregados da base do topo e de numa razão percentual. Né?
Esses números, então, de acordo com a 15823, podem ser assim, ó, SR1, SR2, classe de segregação, onde eu tenho uma coluna de segregação com menos que 20%, uma distância percorrida para essas concretagens, né, menor ou maior ou menor que 5 metros, os espaçamentos entre as armaduras e as aplicações. Uma nota. Em relação a essa classificação em função de valores mais restritivos, né, para SR2, eu posso, inclusive, para aplicações mais restritivas, eu posso, inclusive, exigir ou determinar um percentual de segregação inferior a 15%. Né? Ou ainda, quando eu tiver uma distância a ser percorrida pelo concreto maior que 5 metros, e espaçamento inferior a 80 milímetros, eu devo especificar um valor de SR menor ainda que 10%. Então, embora esses números aqui sejam orientativos, né, eu sempre posso trabalhar com uma restrição ainda maior, prevendo a construção de estruturas mais eficientes e de comportamento mais adequado. Né? Bom, em relação à frequência desses ensaios de aceitação desses concretos, quando eu uso o espalhamento, né, que está relacionado lá aquele molde tronco cônico que eu uso também no SLAMP, a cada betonada ou a cada caminhão betoneira eu devo fazer isso. Quando eu vou determinar a qualidade do concreto alta-densável por habilidade passante, e aí eu tenho funil, caixa J ou cilindro J ou caixa L, anel J, né, ou caixa L, eu posso usar isso a cada 30 metros cúbicos de concreto ou ainda a cada jornada de trabalho ou o que acontecer primeiro. E em relação à indicação de uso, né, isso aqui é só uma ilustração lá do livro do Ibracon, de Concreto, Ciência e Tecnologia, onde ele classifica a viscosidade, o espalhamento e onde ele classifica aqui, ó, o espalhamento, né, SF1, SF2 e SF3, em relação também à viscosidade. Tá? Então, sempre que eu for executar um piso ou uma laje com concreto alto-adensável, é importante ter um concreto com viscosidade FS1 ou VS1 ou VF1, com espalhamentos SF1, 2 ou 3. Peças mais esbeltas e pilares e ainda rampas. Né? Então, você observa aqui que eu posso ter classificações diferentes em relação à aplicação. Isso aqui é só um esquema de orientação para você poder se situar quando usar qual técnica para qual tipo de estrutura construída a partir dos concretos autoadensáveis. Né? E em relação à dosagem dos concretos autoadensáveis, para que eu tenha uma elevada fluidez, a pasta do meu concreto deve lubrificar e espaçar adequadamente os agregados para que eles possam fluir com o menor atrito interno possível. E tão importante quanto a fluidez é a manutenção dessas propriedades no tempo. Isso é extremamente importante. E para ainda que o nosso concreto autoadensável apresente um comportamento adequado em relação à segregação dinâmica, a pasta deve ter uma viscosidade suficientemente elevada de forma que seja possível manter todos os agregados em suspensão. Né? Então, fluidez, manutenção da fluidez e resistência à segregação dinâmica, até aqui, são extremamente importantes. E a retenção de água, aumento da retenção de água e da viscosidade são extremamente importantes e a gente consegue fazer isso com adições de finos nos concretos autoadensáveis, tá certo? Bom, e por fim, as viscosidades da pasta e da argamassa devem ser suficientes para que o meu material escoa homogeneamente através das restrições. E aqui eu tenho lá aquelas técnicas, né? J, L, Abrams,
né, todas as técnicas que a gente já viu ali atrás para determinar a qualidade desse escoamento homogêneo com coesão, o que é mais importante, né? Bom, e por outro lado, né, nós temos, diferentemente do concreto alta-densável, o nosso concreto de alto desempenho. O concreto de alto desempenho, ele tem uma alta trabalhabilidade, uma alta resistência e uma alta durabilidade. Tá? É um concreto que tem uma relação água-cimento menor que 0,4 e esse alto desempenho está diretamente relacionado com a aplicação. Então, são concretos muito específicos, direcionados a aplicações muito específicas e nós vamos ver sobre mais informações sobre esse concreto quando a gente for falar sobre tipos de concretos. Bom, o que tínhamos para falar até hoje sobre aditivos era isso. Eu espero que essa aula seja útil para vocês. Nós vamos cumprir essa aula em 2 módulos, né, em 2 dias, então nós temos 2 semanas para discutir o conteúdo dessa aula e na próxima aula eu espero trazer para vocês informações sobre adições. Muito obrigado a todos e tenham uma boa semana. Cuidem-se.